Nesta edição, o tema do programa TV Direitos Humanos é Drogas e Redução de Danos. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes recebemos Rafael West, que é psicólogo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Rafael West foi gestor de políticas sobre drogas tanto no governo de Pernambuco quanto no governo federal, além de ter atuado como consultor das Nações Unidas. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. A redução de danos pode ser definida como uma estratégia de saúde pública que tem como objetivo controlar consequências do uso de drogas, sejam elas permitidas ou proibidas por lei. Isso está previsto na Constituição como dever do Estado, desde 1988, quanto no decreto que instituiu a Política Nacional sobre Drogas. A redução de danos se aplica a pessoas que não podem ou não querem interromper o uso de drogas e que adotam comportamento de risco, como compartilhamento de seringas para substâncias injetáveis. A instituição de políticas de redução de danos prevê iniciativas que vão desde medidas de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de pessoas que usam drogas, como também treinamento de profissionais para lidar com esse tema. Rafael, seja muito bem-vindo, Rafael West, Professor Manuel, a gente agradece aqui a sua participação. Você é, sobretudo, um gestor de políticas sobre drogas. Conta pra gente quando é que esse debate começa no mundo, de onde surge e como surge, e quando também. Seja muito bem-vindo. Obrigado por participar do nosso programa. Muito obrigado. Primeiro, parabéns aqui pelo programa, super importante, Juliano, Manuel. Olha, acho que um dado muito marcante sobre redução de danos no mundo vem na Europa, vem na Holanda. Você tem grupos de pessoas, de usuários de drogas injetáveis, né? Você tem um grupo muito famoso que ficou na década de 60, chamada Jacques Bonds. Então você tinha uma movimentação das pessoas que usavam drogas injetáveis com seringas e um problema muito sério na época do aumento do HIV com as pessoas que compartilhavam a mesma seringa. Então eles usavam heroína, aquela mesma seringa, uma outra pessoa compartilhava e usava aquela mesma seringa. E aí a estratégia adotada era, não, para a gente acabar com o problema de drogas injetáveis, vamos proibir as seringas. Então, no momento que você proíbe as seringas, as pessoas não teriam acesso à seringa e aí, consequentemente, a hipótese era que as pessoas deixariam de usar drogas. Mas aí você acaba tendo um problema muito grande, que é a falta de seringa, as pessoas compartilham esse instrumento, esse insumo nesse uso, e o aumento de HIV muito alto em relação a essa população. E as próprias pessoas que usavam essas drogas injetáveis começaram a alertar a sociedade, a política pública que estava ali sendo adotada, que era necessário seringa e que aquilo não iria aumentar o consumo, mas iria reduzir um grande problema associado à forma de uso, de administrar aquele uso, que era o aumento de HIV e AIDS naquele período. Então isso nasce um conceito, isso vai se disseminando, essa discussão no mundo, de que a gente sai daquele paradigma de que para você lidar com o usuário de drogas só tinha uma forma, que era pare de usar drogas. Ou seja, a única intervenção que o Estado ou qualquer área de saúde pública poderia fazer com uma pessoa que usa drogas é você fazer com que ela pare de usar drogas. E aí você tem pessoas que, ou porque não conseguem, ou porque não querem parar de usar, continuam usando. Então existe um vácuo muito grande. O que você fazer com aquelas pessoas que continuam usando e que naquele momento não estão em condições ou não querem ou por diversas circunstâncias não pararam de usar drogas. Ou seja, mesmo a pessoa usando álcool, cigarro ou outras drogas, é uma questão de saúde pública para que a pessoa tenha menos problemas decorrentes daquele uso, menos problemas na administração daquele consumo, menos problemas a terceiros, né? Então, uma grande estratégia no Brasil, por exemplo, em relação ao uso de álcool, é bebida e direção. Ou seja, você não faz uma única intervenção para que a pessoa pare de consumir álcool. Mas você vê, uma vez consumindo, que você não pegue, né, numa direção e não dirija, porque isso gera um problema decorrente muito, muito alto e muito grave. Que é a ideia sintetizada naquela frase, se beber, não dirija, seria Exato. isso? Se beber, não dirija, ou seja, você não está apenas dizendo não beba, você está dizendo se você for beber, você não dirija, porque isso é um grande problema de saúde pública. Com cigarro a mesma coisa, quando você começa a adotar, com cigarro você não tinha nenhum tipo de regulação, você poderia fumar
no shopping, dentro da sala de aula, dentro da universidade, não havia nenhum tipo de preocupação em relação ao uso daquele cigarro. Quando você começa a regular, colocar espaços específicos para o consumo daquela substância, é uma estratégia de redução de danos. Ou seja, você não está acabando com que a pessoa pare de fumar cigarro, mas você está evitando grandes problemas, que é o fumante passivo, que são as pessoas ao redor, que é um local específico para aquele uso. Então você vai, de alguma maneira, regulando, organizando, estruturando e dando condições e promoção de saúde para as pessoas que, naquele momento, fazem uso de alguma substância. A gente vai, ao longo do programa, né, voltar a tocar nessa questão das drogas lícitas e ilícitas, trazendo ainda um pouco, professor Manuel, sobre o aspecto histórico, né? Rafael nos ajuda aí a localizar historicamente, né, e geograficamente na Europa a partir da década de 60, não é isso, Rafael? Que a discussão ela começa a ocorrer e vai se estabelecendo. Professor Manuel, de que maneira é possível associar, né, o surgimento do debate, o estabelecimento dessa pauta e a pauta dos direitos humanos e a discussão sobre direitos humanos na Europa? Excelente, Juliano. Veja, sua pergunta é muito importante para quem está nos assistindo pensar que direitos humanos está vinculado à dinâmica da própria ciência. Por isso que o programa está dentro da universidade, ou seja, o desenvolvimento da ciência médica, clínica, né, a psicologia, nós temos aqui um sanitarista, né? Então, com o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, o pensar a saúde também muda a sua abordagem. Ele falava de estratégia de saúde, então veja, é toda a ideia de promoção de saúde. Então a gente sai da ideia da política de segregação, que marcou a transição do século passado para uma política de inclusão social. Então a saúde também ela passa por uma nova abordagem, ela passa a ser pública e não de segmentos privados, não é? E na medida em que ela é pública, ela tem que estar anexada à ideia de direitos. Por isso que quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direito à saúde, né? Ou seja, a saúde é parte dos direitos humanos. Então, como a gente tratar seres humanos que têm especificidades, têm complexidades, sem o respeito à sua dignidade humana? Então, na prática, a gente não pode imaginar que uma pessoa que, em função de ter um determinado uso, essa pessoa não tem direitos. Ela tem direitos, inclusive ao uso de determinados, digamos, substâncias. Evidentemente que, tecnicamente, existe todo um preparo médico, clínico, científico, para como fazer com que essa pessoa seja ou conviva com essa dependência, porque no fundo é uma questão de convivência. Há determinadas pessoas que você não pode simplesmente tirar essa droga ou desvincular ela da liberdade, né? Porque seria um absurdo a gente imaginar ambientes de segregação social em função do uso de droga. Porque, veja, a liberdade é um bem fundamental, consolidado na Constituição. Então você não pode impedir o direito de ir e vir, você não pode tirar o direito à saúde. Então eu acho que, na verdade, esse programa é uma homenagem a pessoas como você, West, que trabalham na perspectiva da inclusão social, né, dos direitos humanos e da saúde pública como um direito humano fundamental. Quando a gente fala, Rafael, o professor Manuel traz a questão da segregação, e aí você falando, né, da Holanda, eu lembro, isso está em documentários, são imagens, né, quem está acompanhando a gente pode buscar na internet, são imagens que, em alguma medida, são semelhantes a quando a gente observa, por exemplo, espaços como a Cracolândia, as ruas de São Paulo, quando a gente observa a Europa da década de 70, 60, com determinados espaços que segregavam, não é isso, as pessoas que utilizavam, sobretudo, as drogas injetáveis. Quando a gente observa essas imagens da Europa e observa como essas ruas estão hoje, né, que políticas, a gente pode pensar, olha, tem solução, lá deu certo, né, por que aqui não pode dar certo? É um pouco isso. Olha, com certeza, eu acho que a gente tem um processo de exclusão social muito profundo, né, da história da humanidade, da colonização, de um conjunto de questões que não necessariamente de contextos sociais que estão relacionados ao uso de álcool e outras drogas, é algo que a gente sempre traz quando a gente olha para os espaços como a Cracolândia. Não é o crack não gerou a pobreza, não gerou a miséria, não gerou a violência, são questões e problemas sociais muito mais antigos do que a relação do uso de drogas, porque acaba que você faz uma cortina de fumaça como se todos os problemas estivessem relacionados àquela substância, quando na verdade isso é um processo histórico de exclusão social muito profundo, muito enraizado, que se mistura e se agrava no uso problemático de crack ou de outras substâncias. Eu acredito que quando a gente começa a transformar o olhar, de a gente sair do olhar
focado na droga e olhar para a pessoa, né? Como é que a gente olha para a pessoa, para o contexto e nas demandas que aquela pessoa traz. O uso de drogas ele não é homogêneo. Quando você olha as pessoas que bebem, que usam álcool, não são todos iguais. Tem uma pessoa que vai tomar um vinho dentro até de um contexto religioso, tem uma pessoa que vai tomar sua cerveja uma vez por mês, e tem uma pessoa que gera um comportamento muitas vezes mais destrutivo, mais agressivo no ambiente intrafamiliar, ou com independente das dosagens também, tem pessoas que têm uma resistência a usar mais, outras que têm uma situação de usar menos e trazer outros tipos, então, de consequência em relação àquele uso. Então é algo heterogêneo também. Então, o quanto a gente precisa olhar para as pessoas e para aqueles contextos. Quando a gente traz, do ponto de vista que saúde é um direito de todos e dever do Estado, a gente tem que olhar de que não é o fato de determinado comportamento daquela pessoa que ela não vai ter mais direito a cuidar da sua saúde. Então, acho que quando a gente olha para as pessoas, olha para esse conceito, isso traz e isso é a origem da redução de danos, seja na Europa, de mudar aquela realidade de contexto social que está também atrelada à pobreza, a situações de exclusão, a outra ótica que a gente vinha no histórico até mesmo da psiquiatria, dos manicômios, né? Ou seja, aquelas pessoas que não produziam, que não faziam parte desse sistema produtivo, muitas vezes idosos, pessoas que não tinham trabalho, elas iam entrando num processo de exclusão, de asilamento, de manicômios, isso vem também no Brasil, ou seja, a gente não olha para a pessoa, a gente não olha para o contexto, a gente não olha para aquele ser humano, né, e a gente trata aquilo como coisifica aquela situação e desumaniza. É como se aquela pessoa, então, ela não tem direito mais a nada, ela não tem direito a tomar banho, ela não tem direito a comer, é usuário de crack, então ela não tem direito a comer, então ela não tem direito a trabalho, então eu não vou dar dinheiro porque ele é usuário de crack. Então você penaliza a pessoa de uma maneira e exclui todas as possibilidades de direito daquela situação. Então, quando a gente transforma isso no independente das escolhas que a pessoa faz, a gente não faz isso com outros agravos de saúde, né? Por exemplo, a pessoa não tem uma vida saudável, e isso acaba tendo hipertensão, ou isso acaba tendo um problema maior, a gente não vai deixar de atender do ponto de vista da saúde pública por conta de um determinado comportamento da pessoa, mas quando entra no uso de drogas é como se a gente excluísse completamente o direito da pessoa de se cuidar. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco tem também a reportagem de Otávio Conrad, que vai mostrar para a gente sobre as ações de redução de danos, como elas acontecem na prática em espaços dedicados a isso. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre drogas e redução de danos. E a gente abre esse bloco com reportagem de Otávio Conrad. A Escola Livre de Redução de Danos, localizada no centro do Recife, é um espaço de convivência que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de diminuir os danos causados pelas drogas. É neste espaço que oficinas e os atendimentos acontecem. A Escola Livre de Redução de Danos é um espaço de acolhimento, de cuidado, de escuta para todas as pessoas, mas especialmente para pessoas que são usuárias de drogas, pessoas que são familiares, pessoas que estão em algum tipo de situação de vulnerabilidade. Desde um simples banho a um suporte psicológico, o Centro de Convivência trabalha para garantir o direito básico da vida das pessoas, que normalmente são invisíveis no dia a dia. Desde 2019, a Escola Livre de Redução de Danos vem trabalhando para a humanização das pessoas que se encontram em estados de vulnerabilidade social com as drogas. Aqui, nestes centros de convivência, os profissionais envolvidos educam as pessoas, usuárias de drogas, a terem uma consciência daquilo que fazem. A escola esteve envolvida em um caso de polícia no período do carnaval após denúncias anônimas terem sido feitas, alegando que se tratava de um movimento de incentivo às drogas. A falta de informação sobre o tema é um desafio para quem atua na área. Era uma denúncia a partir de um vídeo na internet, onde uma das nossas coordenadoras explicava o que era o kit de redução de danos e seus insumos. E aí esse kit foi questionado e feita essa denúncia para a Delegacia de Crimes Cibernéticos,
essa equipe vai até lá na busca de distribuição de drogas, que foi o que eles falaram inicialmente, e que a gente estaria fazendo apologia a algum tipo de droga. Né? O que a gente estava fazendo, na verdade, era apologia ao cuidado. A gente entende que deixar no silêncio ou ter medo ou preconceito de falar sobre o uso de drogas é algo que prejudica e deixa a pessoa em maior vulnerabilidade. Rafael, a gente viu, né, mais ou menos o que é que aconteceu em Olinda, mas aproveitando, né, Manuel, a sua presença aqui, alguém que acompanha esse debate há tanto tempo, que acompanhou esse caso de perto, contextualiza para a gente, assim, o que é que... Eu imagino que o caso de Olinda não seja um caso isolado, não é? Que há grupos que se dedicam a estigmatizar e a trabalhar contra políticas de redução de danos. Contextualiza para a gente como é que se dá esse embate, né, político. Olha, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma reflexão crítica do modelo macro de políticas sobre drogas que a gente tem hoje no mundo, especialmente no Brasil, né, que é o modelo de guerra às drogas. Ou seja, você tinha uma ideia de que as drogas são tão perigosas que vale a intervenção do Estado, da polícia, para poder acabar com as drogas, isso dentro da Convenção das Nações Unidas, isso vai gerando um modelo de guerra às drogas. Quando na prática, quando você vai vendo as décadas que se passaram nesse modelo, quando você chega depois dos anos 2000, na verdade, que era a grande meta de acabar com as drogas nos anos 2000, não tem nenhuma, ou bem menos substância ilícita à disposição no mercado, você tem uma iatrogenia, ou seja, aquela intervenção, ela volta de uma outra maneira, tem um efeito contrário. Você chega depois dos anos 2000, você tem drogas mais diversificadas, você tem um acesso cada vez maior e tem um uso bastante nocivo em relação às substâncias psicoativas. Isso começa a ser discutido, que modelo é esse de guerra, né, que você gera um modelo bélico em que você tem um encarceramento em massa no Brasil, você está entrando aí numa meta de quase 1 milhão de pessoas presas, e quem são essas pessoas? Que intervenção é essa do Estado? Então, tem inclusive uma organização chamada Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas no Brasil, que diz assim, hipocrisia, a guerra às drogas mata a gente preta e pobre todos os dias. Então, na verdade, você tem um processo que se faz uma crítica de um racismo estrutural. Você vê o ministro Silvio Almeida agora esse ano trazendo essa reflexão do campo dos direitos humanos, o quanto essa guerra às drogas ela acabou sendo uma guerra a pessoas, a determinados grupos populacionais, em determinados territórios e gerando uma violência sistêmica muito alta, gerando um encarceramento extremamente perverso, que isso mexe numa família como um todo, né? O pai que foi preso, a mãe, tudo isso relacionado ao uso de substâncias ilícitas, quando na verdade você não conseguiu alcançar aquela meta que era diminuir o consumo e diminuir esse processo. Isso acaba sendo, quando você olha na história da escravidão brasileira, pós-escravidão, a primeira lei de drogas que você tinha era para coibir manifestações culturais da população negra, que era contra religiões de matriz africana, samba e maconha. Onde tivessem grupos de pessoas negras que tivessem essa combinação, era passível de intervenção do Estado e de prisão. Então isso vem num processo de pós-escravidão, de controle de corpos de determinados grupos populacionais com a discussão sobre drogas. E isso gera um problema muito sério de como a gente lida, né, com uma nova política sobre drogas menos danosa enquanto esse modelo. Professor Manuel, o senhor enquanto cientista político, professor da área do direito, advogado, em que medida a gente pode entender o arcabouço jurídico brasileiro como reflexo desse entendimento, né, das elites em relação a determinados grupos? A gente precisa fazer, Juliano, você também, como eu, sociólogo, uma homenagem a Gilberto Freire, porque nesse tema, Gilberto Freire organizou o primeiro congresso do tropicalismo, trazendo as religiões de matriz africana, e teve um aliado naquela época que foi o Ulisses Pernambucano. O doutor Ulisses Pernambucano foi um dos primeiros no Brasil a tentar exatamente desmistificar as religiões de matriz africana e exatamente desmistificar essa intervenção policial que havia dentro dos terreiros em função do uso de drogas e a perspectiva, né, de que havia ali uma feitiçaria, né, e não uma manifestação religiosa, né? Então, essa perspectiva histórica é muito importante para o direito, porque o direito se afirma a partir da luta social por igualdade. E no contexto dos direitos humanos, a gente falava de autonomia, que foi uma palavra que você colocou que é chave
para quem trabalha com direitos humanos no campo do direito. Ou seja, o que a gente quer é que os sujeitos sejam autônomos. A escolha do indivíduo por ter um tratamento é do indivíduo, não pode ser do Estado. Não existe hoje a possibilidade de você imaginar o Estado intervindo dentro da sua mente. Não, você agora não vai usar um determinado tipo de produto. Seria a mesma coisa de dizer, você hoje não vai tomar cerveja. O Estado decidir você não tomar cerveja. Isso não tem sentido em lugar nenhum do mundo. Então, o problema nosso é que existe uma ideia, né, e muitos estudiosos, a gente não pode deixar de falar de Adorno, né, dentro da sociologia e da ciência política, quando ele fala da mínima moralia. Uma sociedade democrática ela tem que ter um pacto ético, que é a legislação, que é a base moral que rege a sociedade, mas ela tem que ter um mínimo minimorum. O que é esse mínimo minimorum? É a dignidade humana, né? A gente não pode ferir essa dignidade humana. Se você intervém dentro desse bloco de direitos fundamentais, você não tem uma democracia, você tem uma autocracia, você tem uma ditadura, você tem um regime que segrega. Então, como foi bem dito, a relação entre o tipo de legislação que o Brasil aprovou e o efeito colateral do encarceramento em massa é visivelmente racista. Não tem como, não há possibilidade de você justificar que a população que está presa é a pobre e negra. A população branca não é afetada pela lei de drogas, inclusive porque o policial na ponta é quem decide quem é usuário e quem é traficante, porque a legislação abre um tipo de subjetividade enorme para saber qual é a quantidade, o tipo de local que a pessoa está. E nas audiências de custódia, tem se revertido muito as prisões que são arbitrárias, são sem prova, né? E também existe uma política de Estado de metas, né? Então policiais ganham mais por prenderem mais, e dentro de um determinado perfil. Então, quando a gente não reverter isso, que muito bem você conceitou, de Que é um guerra às desenho de drogas, política pública, né? exato, veja, tem que dialogar com a saúde pública. Se você não fizer, problema de droga é um problema da saúde, e não um problema de polícia, porque polícia não é terapeuta, ele está ali para ação de repressão. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos desenhos de políticas públicas, né? E das consequências, né? Algumas intencionais, algumas consequências não intencionais, né? Como se trabalha, né? No campo das políticas públicas. No próximo bloco a gente tem também o Fala Povo. A pergunta é, você é a favor ou contra políticas de redução de danos? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição aborda o tema drogas e redução de danos. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes recebemos Rafael West, psicólogo e mestre em políticas públicas. Agora é hora do quadro Fala Povo com Mariana Chagas. A redução de danos é uma série de ações voltadas à defesa da vida, visando a redução de riscos e danos sociais, econômicos e à saúde das pessoas que querem ou não conseguem deixar o uso de alguma substância. Atualmente, a redução de danos é o norteador de serviços de saúde mental, AIDS e hepatite B. O Povo Fala foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre essa política. Eu acredito que tem que se criar uma política de fato e espaços onde essas pessoas usam essas substâncias de uma forma controlada, de uma forma que tenha um profissional da saúde perto, porque eu acredito que fica sem legislação, não existe políticas públicas sobre isso, não existe políticas que correlacionam a esse assunto e acaba que fica assim, você usa e você não tem um acompanhamento médico, você não tem um acompanhamento psicológico e acaba sendo uma coisa muito, muito vaga. Veja bem, eu penso e busco que a gente consiga fazer com que as pessoas, mais do que reduzir danos, busque fazer com que através da educação os nossos adolescentes, os nossos jovens consigam se distanciar disso que é chamado droga, entendeu? Então, eu acho que até mais do que se buscar reduzir danos, estabelecendo espaço específico para o uso de drogas, com certos cuidados, não compartilhamento de seringas, né? Para exatamente evitar transmissões de outras doenças, etc., ou de várias doenças. Então, melhor do que isso, eu penso que seria se criar
um projeto, uma perspectiva educacional, né, no sentido de evitar que nossos jovens enveredassem por esse caminho. Rafael e professor Manuel, a gente supõe que, de uma maneira geral, falta um pouco de informação para as pessoas entenderem, né, do que é que se trata exatamente a redução de danos. E aí, primeiro para Rafael, depois para Manuel, queria te perguntar, Rafael, como é que funciona na prática, né? Qual é o papel do redutor de danos? Como são esses espaços que se dedicam à redução de danos? Olha, é um outro olhar que vai além da discussão de guerra às drogas e intervenção policial, o olhar da saúde pública. Ou seja, você tem aquela pessoa e como é que aquela pessoa, que ela vai usar alguma substância, que ela possa se cuidar, seja da maneira como ela vai administrar aquele uso, seja o período como ela vai usar, qual dosagem, se ela vai misturar uma substância com a outra, se ela vai fazer um sexo seguro, uso de preservativo, que contexto ela vai estar. Então isso vai adentrando desde uso de preservativo, beber água enquanto você consome bebida alcoólica, está no espaço seguro, está ao redor de pessoas de confiança, que se você tem informação, né, sobre que substância é essa que você vai usar. Porque você pega uma substância e você não sabe o que é que vai dar o efeito daquele LSD ou daquela substância aspirada ou de maconha ou de bebida e fica alheio a informações de um senso comum, muitas vezes sem base científica e sem um cuidado adequado sobre como é que você vai usar. Então isso envolve desde beber água, desde preservativo, desde contexto de pessoas, desde substância ilícita, caso você vá usar, qual é a forma menos prejudicial em relação àquele consumo. Então, sedas específicas para quem vai fumar, para quem vai usar maconha, que você não compartilhe o canudo, por exemplo, de substância aspirada como cocaína, porque você tem um problema de hepatites virais, como hepatite B e C, com as pessoas que utilizam aquele mesmo canudo para quem vai aspirar a determinada substância. Isso para droga injetável, em relação a HIV, isso é muito forte, é muito presente. Então, falar disso, cuidar da saúde das pessoas, não é estimular, em hipótese alguma, o uso, é fazer uma apologia do cuidado, é fazer uma apologia para que, se você for usar qualquer substância, que você se cuide, que você se ligue, que você se preserve, que você não dê maiores problemas a você ou a terceiros, que você esteja em espaços mais seguros. Então, você viu, a gente estava vendo a experiência de Olinda, né? Num momento carnavalesco como esse, você tem um aumento de uso de álcool e outras drogas. O Carnaval de Olinda é incrível, o nosso carnaval é incrível, mas as pessoas sabem, quando frequentam e passam nas ruas, é comum as pessoas oferecerem inalantes, como loló, por exemplo, outras substâncias ilícitas no contexto de carnaval. Então, sabendo disso, o trabalho que a Escola Livre de Redução de Danos fez em Olinda é essencial para que um local, uma casa onde não vendia bebida alcoólica, onde as pessoas tinham protetor solar gratuito, protetor labial, o sol, beber água, dar um tempo, ir no banheiro, mulheres às vezes que usaram demais, beberam demais, então dar um tempo no espaço seguro. Você teve uma quantidade significativa de feminicídio, violência sexual, então contextos que estão no processo de quem usa determinadas substâncias. Então cuidar disso, né? Superar uma hipocrisia, de a gente sair daquela lógica de chegar em pleno Carnaval de Olinda, por exemplo, e dizer não usem drogas. Não tem muito efeito. Se você chegar agora, ou determinado grupo religioso chegar nas ladeiras de Olinda, em pleno frevo tocando, e dizer, olha, pare de usar drogas, vamos para a minha religião, vamos aceitar determinada intervenção. Então, na verdade, olha, aquelas pessoas estão usando, é um contexto de uso, como é que você cuida da saúde e traz menos problemas para a sociedade. E aí eu queria, Rafael, agora repercutir com o professor Manuel, a disputa política, né? A gente sabe, isso não é de hoje, mas se tornou mais evidente nos últimos anos, em função da disputa política mais acirrada entre determinados grupos, que o tema das drogas normalmente é colocado no mesmo contexto, digamos assim, de outras temáticas, como questões relacionadas a gênero, aborto, e aí utilizado por grupos, né, digamos assim, que poderiam ser classificados como de extrema direita, e aí que, a partir justamente da disputa política, procuram modelar políticas públicas, né, que, em alguma medida, acabam confrontando, né, a política de redução de danos ou estigmatizando determinados desenhos de políticas públicas. Professor Manuel, contextualiza para a gente, eu vou pedir algo delicado, né, em 2 minutos, uma breve análise de conjuntura dessa disputa, que acaba se refletindo ou na ausência de políticas de redução de danos, não é isso? Ou num processo de estigmatização de políticas de redução de danos. Hannah Arendt Hannah Arendt é uma grande filósofa da ciência política, para quem está nos assistindo.
ela tem um texto chamado O que é Política? E nesse texto, está disponível na internet, é só procurar, e ela diz assim que o preconceito é utilizado pela política, principalmente por grupos autoritários, para fixar posições. Então, estabelecer um preconceito, um estigma contra a pessoa que tem, né, a política de redução de danos é fundamental para criar uma espécie, na linguagem nossa, curral eleitoral. Você cria uma ideia de que você tem um inimigo em comum, né? Ou seja, vamos enfrentar aqueles que estão promovendo a droga, veja, enquanto que, na verdade, o que está se fazendo é redução de danos. Não é apologia à droga, é apologia à vida, à dignidade humana, a possibilidade de integrar essas pessoas à sociedade, porque são pessoas e têm que ser tratadas com dignidade. Então, na prática, é isso, Juliano. Se utiliza isso para fortalecer o preconceito, o estigma, e você criar um curral eleitoral em que as pessoas acham que esses políticos, né, de uma forma geral, né, de diversas igrejas, diversas denominações, diversas matrizes, né, ideológicas, mas principalmente da extrema-direita, utiliza esse mecanismo para, digamos assim, manter-se e ter sucesso eleitoral. E conseguem, né? Conseguem, porque as pessoas desesperadas não têm muitas vezes informação, peca o Estado por não ter políticas de divulgação do que é uma redução de danos de forma efetiva, com profissionais de comunicação competentes, campanhas que tragam artistas, uma linguagem realmente de massa, para que a sociedade possa alcançar o que seja de fato essa política. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando o nosso convidado e o professor Manuel Moraes respondem uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre drogas e redução de danos. Agora chegou a hora de Rafael West e do professor Manuel Moraes responderem uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Paulo Pinheiro, que pergunta: como a política de redução de danos pode humanizar a abordagem policial diante da população negra e periférica? Rafael. Olha, uma pergunta muito importante, porque inclusive tem uma cartilha, eu até recomendo, da Open Society Foundation, falando sobre polícia e redução de danos. Falando sobre essa integração, porque a redução de danos não é contra a polícia, mas é a favor que a polícia faça intervenções em comportamentos violentos, não no varejo de drogas. Então há um diálogo importante, principalmente quando você entra na desmilitarização da polícia, a polícia comunitária, como é que você entra numa comunidade para gerar uma coesão. Muitas vezes a intervenção policial aumenta a violência sistêmica no varejo de drogas em determinadas comunidades. Às vezes tem um estudo muito importante sobre o mercado de drogas aqui do professor Raton, da UFPE, trazendo como determinadas comunidades, por que determinadas comunidades que têm um mercado de drogas, aquela mesma substância, uma venda semelhante, tem muito mais violência do que outros mercados de drogas. Então ele vem fazendo essa comparação no Nordeste, em outros estados também, e é muito da intervenção policial. Como é que a polícia ela gera uma coesão comunitária para que ela não seja entendida como violenta, como intervindo em pessoas, cidadãos comuns ali na comunidade de uma maneira muito agressiva e que isso acaba restringindo direitos. Quando você entra numa intervenção em determinada comunidade da polícia, que você tem tiroteio, que você tudo isso em nome da guerra às drogas, você faz com que aquela criança não vá para a escola, você faz com que aquela família ela não tenha acesso à saúde pública, porque ela não pode sair de casa, ela gera um comportamento de uma violência sistêmica naquele local muito grave. Então, como é que você lida de uma maneira integrada, um olhar da saúde pública de redução de danos com o olhar da segurança pública para a melhoria da sociedade, para diminuir comportamentos, principalmente como homicídio, como violência sexual, como comportamentos em que violam direitos naquele território. E, ao mesmo tempo, não é negligenciando problemas de álcool e outras drogas, do uso abusivo que podem gerar. Mas como é que a saúde pública entra com estrutura, com força institucional, com trabalho especializado para diminuir o consumo, diminuir usos abusivos em relação às substâncias psicoativas que tem naquela região e gerar resultados com mais qualidade de vida, que é o que se espera das políticas públicas. Professor Manuel, pegando um pouco de carona na pergunta que foi feita por Paulo,
Quando a gente fala em polícia, é o Estado em ação, né? E a gente, no intervalo aqui entre um bloco e outro, a gente estava falando justamente sobre essa questão do papel da polícia e a cultura da militarização, a polícia militar. E aí, então, eu passo a pergunta de Paulo para o senhor. Isso é uma herança da ditadura militar, né? Na verdade, você militariza as relações sociais, estabelece na segurança pública uma reserva que tem a ver com Foucault, né? Foucault trabalhou isso em Microfísica do Poder, de como o Estado precisa controlar essas micro-relações para se firmar. Veja que é um desespero, parece que o Estado entra em colapso quando a pessoa toma uma atitude que foge ao seu controle, né? Porque a lógica do policial militar é exatamente essa ideia, ele é treinado para controle, né? Para estabelecer contenção. E quanto que a gente defende, do ponto de vista do sistema interamericano de direitos humanos, a ideia de defesa social. Então, defesa social ou segurança cidadã é uma outra perspectiva, que quem faz segurança pública é a sociedade. E o Estado deveria estar controlado pela sociedade. Daí a necessidade de um conselho de controle da segurança pública, que existe, mas ainda pode ser aperfeiçoado. Não é? As polícias militares se organizam em quartéis. Qual o cidadão que vai num quartel? Você não vai. Um quartel é algo que não, impede que você tenha acesso. Londres, né, a cidade de Londres, que foi quem criou a ideia de polícia no sentido moderno, as polícias elas têm controles em cada delegacia. Na delegacia de uma rua em Londres, você tem um pastor anglicano, você tem a presença da líder comunitário que acompanha quem está preso, quem foi preso. Aquela pessoa que tem, né, a condição de ter uma detenção é monitorada pela comunidade. Não existe um preso que a comunidade não saiba o que está acontecendo. Então, o que ocorre? Ocorre que a polícia é uma retaguarda. O aparelho estatal é uma retaguarda, porque a primeira iniciativa é da sociedade. E só para você veja a própria complexidade de um carnaval. O carnaval tem um efetivo de policiais, mas se o paradigma não fosse correto, ou seja, se a segurança pública não fosse da sociedade, não teria policial suficiente para garantir a segurança do carnaval. Veja, o carnaval existe porque a sociedade quer compartilhar um momento coletivo, principalmente, né, nesse carnaval que nós temos no Nordeste, em que a experiência é coletiva, é comunitária, ou mesmo no Sul, né, qualquer Existe experiência. um pacto ali tácito, né? Você entende? Quer dizer, então o paradigma dos direitos humanos é a autonomia. Eu tenho autonomia de participar desse evento. Agora, é claro que no meio de uma sociedade complexa, você tem que ter, de fato, uma retaguarda. Ninguém está defendendo a inexistência do Estado, mas é um Estado a serviço da sociedade, não dos interesses de corporações ou de uma estrutura autoritária carcomida, né, de vícios e de interesses que não são a democracia. Porque, no fundo, o Estado Democrático de Direito pressupõe que, inclusive, na própria manifestação cultural, social, enfim, essa ideia de preservação das autonomias passa pelos indivíduos. Né? Nós temos que, entre nós, termos condições de resolver nossos conflitos. No direito, a gente chama isso de justiça restaurativa. Veja o que é o avanço da discussão sobre justiça restaurativa seria a redução de danos, digamos assim, né, fazendo um paralelo muito grotesco, dentro do direito. Porque a ideia, porque veja, nós temos uma ideia punitivista, é de prender, é de levar o cidadão para o presídio, enquanto que a justiça restaurativa é de ressignificar. O que de fato você fez que gerou aquele dano e que você tem que reconhecer que é um dano, ou não é um dano. Veja, matar alguém é um dano ou não é? Então, veja, ressignificar o sujeito, ele entender que o outro sentiu uma dor da perda de um ente querido, para a política de redução de danos, a lógica de justiça restaurativa, desculpe, é muito mais significativo do que prender o sujeito e produzir um assassino, né, muito mais eficiente, porque hoje, inclusive, os presídios são verdadeiras universidades de crime. Então, a gente está aperfeiçoando o crime, em vez de diminuindo a violência social. É o reconhecimento da ineficiência de determinadas políticas, né, públicas e, a partir daí, então, a busca de novos caminhos, digamos assim, que apresentem resultados, né, mais benéficos para a coletividade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no último bloco, que aí a gente vai falar sobre perspectivas, né, o papel do Estado, formulação de políticas públicas, desenhos e perspectivas de políticas públicas nesse sentido. Depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. A gente volta já já.
Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema drogas e redução de danos. Então chegamos ao quinto e último bloco, né, professor Manuel? Normalmente, Rafael, no quinto bloco a gente resgata um pouco do que foi falado até então, traz a perspectiva de vocês sobre o presente, mas principalmente o que é que vocês visualizam em relação ao futuro, né, horizonte. Começar pelo professor Manuel, depois por Rafael. Professor Manuel, perspectivas, horizontes, quando o tema é drogas e redução de danos. A perspectiva é civilizatória. O agente aposta num projeto civilizatório de integração, de enfrentar o problema de frente, né, coletivamente, através de políticas públicas, e não de iniciativas privadas, e não acreditando em magia, né, porque também tem a fantasia, né, de que a gente vai resolver o problema de um dia para o outro. Não vai. Isso é um problema, como muito bem disse você, histórico, estrutural, que se agoniza no Brasil por conta das desigualdades raciais, racistas e etc. de gênero. Mas eu acho que a experiência, a esperança que eu tenho é em ver um profissional como você, né? A gente tem um debate de alto nível com um profissional preparado da saúde pública, defendendo com dignidade a dignidade humana. Eu acho que essa é a maior esperança que a gente tem. Rafael. Agradeço, professor Manuel. É muito bom o bate-papo, Juliano. Eu acho que a gente chegou no staff em relação ao modelo bélico de lidar com as drogas. Ou seja, não é polícia prendendo e entrando em tiroteio dentro das favelas que a gente vai acabar com o problema das drogas no mundo. E isso está os Estados Unidos repensando, o Canadá, vários países da Europa. Estava conversando com um colega de Moçambique, Maputo, que é o trabalho de redução de danos lá. A Indonésia, que tem uma política repressiva super forte, eles fazem distribuição de seringas em relação a drogas injetáveis, então tem política de redução de danos. Uruguai, você tem um primeiro debate internacional vindo sobre a maconha, né, do quanto também as evidências científicas trouxeram outro conceito daquela erva do diabo que está acabando com as famílias. Na verdade, você tem uma questão medicinal super profunda que tem mudado a legislação de políticas sobre drogas. Então, acho que não se tem um modelo único a seguir, mas se tem uma sinalização de que esse modelo de guerra, ele faliu, ele não conseguiu alcançar os resultados que se esperava. E aí, cada vez mais, uma perspectiva de saúde pública, de redução de danos, de olhar para as pessoas, de olhar para o campo dos direitos humanos, caminhar nesse debate de políticas sobre drogas, para a gente alcançar resultados melhores do que se alcançou até então. Sejam de espaços, até mesmo de consumo. Você tem hoje dezenas de salas de consumo para pessoas com muitos problemas relativos à droga injetável ou ao uso de crack. Hoje, alguns países, observando de que, ao invés de você ter uma cracolândia, é melhor que essas pessoas estejam sob o olhar do Estado, usando sob o olhar de profissionais de saúde, até para você ter menos prejuízos à sociedade como um todo, mais restrição em relação àquele local e poder ter uma intervenção melhor. Então, isso tem surgido espaços do Estado para consumo de crack, por exemplo. Parece algo bem longe da nossa realidade brasileira, mas para você ver que os países estão pensando outras formas. Em Portugal, por exemplo, em Lisboa, a organização Cosmic Carry, junto com o governo de Portugal, eles fazem testagem de substâncias, ou seja, uma determinada droga sintética que pode ser adulterada, você pode ter prejuízos enormes na sua saúde. Isso evita, inclusive, casos de overdose, intoxicação aguda. Então, olhando para essa questão de políticas sobre drogas que vai além da discussão da repressão, da arma, do tiro, da prisão, para acabar com as drogas e olhando para a saúde pública, como é que a gente faz com que as pessoas tenham acesso, se tiverem, de forma mais retardada possível, não um adolescente de 12 anos começando bebida alcoólica ou tendo acesso ao uso de álcool e outras drogas, como a gente diminui esse consumo, como a gente diminui a circulação de outras substâncias extremamente adulteradas e nocivas para a sociedade como um todo, às vezes adulteradas com prejuízos maiores do que a própria substância em si, né? A Colômbia, o México, você tem feito discussões, a Colômbia agora atualmente na Comissão de Narcóticos das Nações Unidas esse ano 2023, trazendo os prejuízos que a guerra às drogas contra a cocaína, um grande modelo de guerra junto com os Estados Unidos, faliu. Você tem um narcotráfico super mais forte, você tem uma comercialização de cocaína e um aumento de consumo de cocaína no mundo, e você não conseguiu os resultados que se esperava, que era abolir ali as plantas de coca e os problemas relacionados ao uso de cocaína nas Américas. Então, tudo isso são insumos para a gente refletir de uma maneira séria, né, não preconceituosa, com evidências científicas, superando aquele modelo que a gente tinha na década de 90,
de grupos serem contrários à distribuição de preservativo, porque estaria estimulando o sexo para adolescentes, por exemplo, quando, na verdade, hoje a gente olha de que as pessoas falando de redução de danos estão estimulando um determinado uso, quando é justamente o contrário, está promovendo saúde para que as pessoas se cuidem, tenham informação, tenham atenção a todas essas substâncias que estão disponíveis e sendo estimuladas pelo mercado, pelo tráfico, por todas essas questões. E como é que a gente traz algo mais inteligente para o campo das políticas públicas? Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado, Rafael, né, professor Muito Manuel? obrigado, Prazer enorme. Manuel, A gente Juliano. agradece demais a tua participação aqui nesse TV Direitos Humanos. E até uma próxima, né, professor Se Manuel? Deus quiser. Muito obrigado, viu, gente? Parabéns pelo programa. TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!